Fala galera do Me Salva, vamos ver agora como que funciona uma escala. Muito bem, começamos com a seguinte pergunta, né? Claro, o que é a escala? A escala é uma proporção entre um objeto, ou um mapa, né? Com o seu desenho no papel. Então é o seguinte, nós temos a relação, por exemplo, uma planta de um prédio. Tu vai fazer no papel, não tem como desenhar no tamanho real. Então é feito numa escala menor, mas de forma proporcional. Lá na arquitetura, o cara vai desenhar, fazer o desenho, né, de um projeto de uma sala. Então, o sofá tem que estar proporcional ao tamanho da sala. Então, essa aqui é a ideia de escala. Assim como nos mapas, né, a distância entre uma cidade e outra, enfim, entre as estradas, tudo isso tem que estar de forma proporcional, então chama-se escala. Muito bem. O interessante é que ela não possui unidade, então tu não vai olhar a escala em 1 por 5 metros, 1 por 5 quilômetros, 1 por 5 litros, ela não possui unidade, ela é só um númerozinho, certo? Onde que ela é utilizada? Então, nós acabamos de falar que nós vamos ver a escala sempre que falar em mapas, na arquitetura, nas maquetes, tem que estar de forma proporcional o desenho da maquete com o tamanho real do objeto. Nos protótipos de aviões, de carros, né, de tanques de guerra, enfim, fazem tamanho menor, então é chamado protótipo. Em carrinhos de coleção aparece muito, né, a escala 1 por 24, 1 por 50, então isso também é a nossa escala. Mas agora, como é que se calcula essa escala, né? Tem um jeito para calcular? Sim, tem um jeito para calcular. A nossa escala é o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real do objeto, certo? Tamanho do desenho dividido pelo tamanho real do objeto. Então, vamos pegar um exemplo aqui bem simplesinho. Uma loja com 30 metros deve ser desenhada em uma folha com 30 centímetros. Qual escala ficará? Nós vimos que a escala, primeira coisa, é o desenho dividido pelo real. Quem é o desenho? O desenho é 30 centímetros. Então, a nossa escala, vamos colocar aqui, ó. A nossa escala deve ser igual ao desenho, que é 30 centímetros, então vamos colocar o 30 em cima, dividido pelo tamanho real, que é de 30 metros. Então, aqui 30 centímetros e aqui 30 metros. Ah, divide 30 por 30 e vai dar 1. Não pode, tem que ter muito cuidado. Como não tem a mesma unidade, nós dividirmos centímetro por metro não dá. Sempre tem que estar a mesma unidade que está em cima, ou seja, centímetros, tem que estar em centímetros aqui embaixo também, porque na hora de dividir vão ser cortadas as unidades, vão ficar apenas como os números, ou seja, tem que transformar todo mundo aqui na mesma unidade. O que é mais fácil, transformar 30 centímetros em metros ou 30 metros em centímetros? Acho que 30 metros em centímetros, né? Então, nós vamos ter igual ao 30 centímetros, que está aqui em cima, dividido por 30 metros passando para centímetros, a gente sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, para passar de metros para centímetros, basta multiplicar por 100, né? Para o 1 virar 100, tem que multiplicar por 100. Então, 30 vezes 100. Multiplicar por 100 é acrescentar 2 zeros. Então, na verdade, 30 metros tem 3.000 centímetros. Isso vai ficar igual. Como tem que dividir centímetros por centímetros, nós podemos, então, anular isso aqui, ó. Por isso que vai ficar somente os números. Então, nós vamos ter 30 dividido por 3.000. Então, é 30 dividido por 3.000. Muito bem. E igual. Dá para cortar um zero aqui de cima com um zero ali de baixo, né? Ou seja, simplificar por 10. Então, tira um zero aqui de cima e um zero ali de baixo. Nós ficaremos com 3 barra 300. Muito bem. Então, 3 sobre 300. Está pronta a nossa escala? Quase pronta. Para a escala ser escala mesmo, tem que estar numa fração de forma irredutível, ou seja, o mais simples possível. Dá para simplificar essa fraçãozinha aqui? Dá, né? Dá para dividir por 3.
Então, vamos anotar aqui embaixo, ó. 3 sobre 300, a gente consegue simplificar isso aqui, ou seja, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, que é o número 3. Então, 3 dividido por 3 é igual a 1, e 300 dividido por 3, isso vai dar 100. Muito bem, então a escala que essa loja será desenhada, né, é a escala 1 por 100. O que significa isso? Significa que a cada 1 centímetro no desenho, então vamos pegar aqui, ó, desenho sobre real. A cada 1 do desenho significa 100 reais. Ou seja, a 1 centímetro, a cada 1 centímetro do desenho pequenininho, significam 100 centímetros reais. Ah, mas eu quero pegar 1 metro do desenho. Tu nem tem como pegar 1 metro, porque o desenho é pequeno, né? Mas se tu quiser pegar 1 metro do desenho, seriam 100 metros dos reais. Então, é essa a proporção, de 1 para 100. A cada 1 do desenho, nós temos 100 do escala real, certo? Bem simples, né? Não tem complicação alguma. Essa é a ideia que nós temos, então, sobre a escala. É algo feito de forma proporcional, né? Então, é uma proporção que existe entre o tamanho real e o tamanho do desenho. Lembrando que o desenho fica sempre em cima e o real embaixo. Certo, pessoal? Então, valeu aí. Até a próxima aula.